Olá, lobinhos! Parabéns pelo dia de vocês! Hoje é 4 de outubro, dia do Lobinho! Melhor possível, Lobo! Que saudade de vocês! Então, eu me chamo chefe João Paulo, estou recém-chegado à Alcateia, mas vim aqui hoje falar pra vocês desse cara aqui. Vocês conhecem ele? Já tinham visto falar dele? Não sabem quem é? Francisco, mais conhecido como Francisco de Assis. Vocês vão saber quem é esse homem agora, faço questão de contar. Francisco de Assis, esse meu amigo aqui, nasceu em 1182 na aldeia de Assis, na Itália. Ele era uma criança normal, né, de família rica, tinha boa vida. Francisco então cresceu despreocupado com a vida. Francisco não gostava de estudar, Francisco queria mais era curtir, né? Bebedeira, festa, Francisco gostava de gastar dinheiro assim. Porém, Francisco tinha um sonho, que era de ser herói. Olha só que interessante, o cara não queria estudar, não queria nada com a hora do Brasil, opa, com a hora da Itália, e queria ser herói. Como assim, né? Até que então Francisco teve a ideia, eu quero ser um herói, eu acho que eu vou me inscrever no exército e ir pra guerra. Pra guerra. Francisco foi pra guerra. Porém, contudo, entretanto, todavia, durante o período da guerra, Francisco adoeceu, Francisco ficou doente. E essa doença levou Francisco a refletir a vida inútil que ele levava. O cara não queria nada com nada, gente. Vê só se pode. Não pode, não dá. Não queria nem lavar uma louça? Não dá. Tem que lavar, né? Tem que ajudar. Não queria nada com nada, Francisco. Até que então ele pensou, peraí, eu tenho que mudar o rumo da minha vida. Eu tenho que ser um cara melhor, preocupado com as coisas. Até que então, Francisco deu uma roupagem nova para a vida dele. E ele passou a ser conhecido como pelo amor que ele tinha às plantas e aos animais. Francisco cuidava do meio ambiente como se fosse a casa dele. E é a nossa casa. Francisco também se tornou aquele homem que disseminava a paz, distribuía a paz entre as pessoas, né? Francisco, ele era aquela pessoa que promovia a paz, o diálogo entre as pessoas, entre as diversas comunidades. Francisco foi conhecido, como eu disse, pelo amor aos animais e às plantas, pelo cuidado com o próximo, né? Então Francisco abriu mão, eu disse anteriormente que ele era de família rica, ele abriu mão, galerinha, o cara mudou de tal forma que ele abriu mão de toda a riqueza dele para viver uma vida toda entregue ao próximo e uma vida entregue à pobreza. Francisco quis deixar toda a sua riqueza para ser pobre. Olha que legal essa mudança de vida de Francisco. Até que então Francisco também fundou uma ordem chamada Ordem dos Franciscanos, esses padrezinhos, esses freizinhos que usam essa roupa marronzinha. Às vezes a gente encontra um ou outro na rua. E em 1226, 2 anos depois da morte dele, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX. E então ele ficou conhecido como Francisco de Assis, né? Como nós conhecemos. Tem um fato maneiríssimo aí, muito maneiro sobre a vida dele. Escuta essa, quero ver qual é o lobinho que teria essa coragem. Existia um vilarejo chamado Gúbio. E nesse vilarejo tinha um lobo muito feroz que aterrorizava as pessoas. As pessoas tinham medo e andavam armadas nesse vilarejo com medo do ataque do lobo. Até que então, esse lobo atacava as pessoas, atacava as plantas, os animais, todo mundo. Deixava todo mundo doido, todo mundo em apuros. Até que então, um dia, Francisco se decidiu. Vou lá falar com aquele lobo. Ô, seu lobo, o senhor tá errado, seu lobo. Não é assim que faz, não. Oxe, o povo tá tudo com medo, andando armado aí pela rua. O lobo, o que vocês acham que o lobo fez? Não atacou Francisco. O lobo ouviu Francisco de Assis falar, abaixou a orelhinha, se ajoelhou aos pés do Francisco em sinal de humildade e obediência. Aí então, Francisco pegou o lobo, levou lá no vilarejo. Aqui, galerinha, ó. Esse aqui é o lobo que aterrorizava a gente. Ele não vai fazer isso mais não, mas a gente vai cuidar dele, vai dar comida a ele e ele vai ser bonzinho criado aqui na nossa aldeia. Gente, mudou até a vida do lobo, é mole? Pois é, pra vocês verem. E aí então,
Francisco nos ensina a dizer sempre a verdade, a pensar no próximo e a ser limpo de corpo e alma. Por isso, tá vendo aí alguns artigos da nossa lei. Por isso que Francisco foi escolhido como patrono do ramo lobinho e aquele que representaria a espiritualidade no ramo lobinho. Por isso que hoje, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, comemoramos o dia do lobinho. Olha que bacana! Tem uma música de um amigo meu chamado Padre Zezinho, que eu gosto muito, que conta um trechinho da história de Francisco. Eu vou cantar só um trechinho para vocês, só para vocês terem ideia de quem esse homem foi. Irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de tuas mãos. Francisco chamava toda a criação, todos os animais, as plantas, os astros da natureza de irmão, irmão sol, irmão lua, irmão lobo. E assim foi dando-se a fama de Francisco de Assis. Desejo a vocês um excelente dia do Lobinho, aproveitem o dia de vocês e curtam bastante as atividades do dia de hoje. Um beijo cheio de saudade e um aperto de canhota. Beijo, melhor possível, Lobo!